Nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre os fenômenos mediúnicos, sobre a psicografia e sobre a técnica das vidas passadas. São três fenômenos: a psicografia, que é uma coisa bem... que é um traço da mediunidade, a própria mediunidade e a técnica das vidas passadas. São fenômenos do espiritismo que confundem muito os cristãos. E por isso, neste vídeo, nós vamos falar sobre o que a ciência discorre, explica sobre esses fenômenos. Porque nós já falamos em vários vídeos aqui no canal sobre a proibição dessas práticas espíritas, que elas são verdadeiras ofensas ao primeiro mandamento da lei de Deus. Está lá em Deuteronômio 18, que a consulta aos espíritos é a abominação. Mostramos aí a diferença entre a aparição dos santos, intercessão dos santos e consulta aos mortos, a própria prática espírita. Falamos, por exemplo, da diferença entre espiritualismo e espiritismo. Em um rapidaço nós falamos sobre vários temas sobre o espiritismo, por que eles são contrários ao cristianismo, como por exemplo a reencarnação ser o oposto da ressurreição pregada por Jesus Cristo. Aqui nós vamos ter rapidamente, para não cansar, algumas falas de cientistas, algumas explicações da parapsicologia. Parapsicologia, nós já começamos, né? Parapsicologia não é uma ciência que estuda o espiritismo, que confirma o espiritismo. Como o próprio nome diz, é parapsicologia. É aquilo que é paralelo ao normal. Aquilo que são faculdades explicadas cientificamente, faculdades mentais explicadas pela ciência, mas que são práticas pouco conhecidas pelo público em geral e que as pessoas confundem com mediunidade, com a psicografia e com a técnica da regressão às vidas passadas. Existem alguns sentidos, algumas faculdades, melhor dizendo, que elas são explicadas cientificamente, que o ser humano pode ter e que o público em geral não conhece, porque são manifestações mentais pouco conhecidas, como por exemplo a percepção extrasensorial. O ser humano ele pode perceber em pequenas distâncias o sentimento das pessoas, a visão, aquilo que as pessoas estão vendo, o paladar das pessoas, por exemplo. Essa percepção extrasensorial ela é explicada à luz da ciência. Não é uma faculdade mediúnica, não é uma faculdade espírita. É através, por exemplo, dessa percepção extrasensorial que muitos médiuns acabam adivinhando que uma pessoa está triste, que uma pessoa está com uma depressão, com uma ansiedade, ali conversando com ela. Aquela pessoa que está realmente num momento de dificuldade, num momento de desequilíbrio emocional, acaba acreditando nas faculdades mediúnicas e acaba dando autenticidade ao espiritismo. Não tem nada de anormal, de mediúnico, de espiritual. A telergia é uma espécie de energia emitida pelas pessoas. Essas energias que fazem, por exemplo, quebrar lâmpadas, alguns barulhos na casa. Ela é uma causa muito comum das chamadas casas mal assombradas. Não são espíritos que estão lá mexendo em correntes, fazendo pequenos barulhos, mas é a energia que é desprendida pelas pessoas. Não é uma energia espiritual, é uma energia biológica, uma energia que a ciência chama de telergia. Isso costuma acontecer muitas vezes quando a própria pessoa que está emitindo essa telergia está com conflitos
psicológico, está bastante ansiosa, está nervosa e acaba acontecendo alguns pequenos barulhos no local. Basta tirar aquela pessoa do local e o barulho cessa. Isso é para pessoas, volto a dizer, que têm esta faculdade mental pouco conhecida pelo público em geral, mas que na verdade não tem nada de espiritual, nada de mediúnico. Ele é comprovado, ele é mensurado, ele é medido pela própria ciência. Telepatia, nos quadrinhos, né? Nos X-Men, por exemplo, telepatia significa que a pessoa lê a mente dos outros, pode controlar a mente dos outros, mas não chega a isso. Telepatia é quando a pessoa sente o que a outra está sentindo, estando bem próximo da pessoa. Parecida com a percepção extrasensorial. É uma pequena telepatia, é ter conhecimento, é sentir coisas que as outras estão sentindo, mas as pessoas estão bem próximas de você. Ela é uma faculdade mental pouco conhecida, pouco utilizada. Não é como a telepatia dos super-heróis, e não é uma faculdade mediúnica, uma faculdade espiritual. Algumas vezes os médiuns, né, que possuem uma telepatia mais aguçada, perguntam o nome, perguntam a idade e aos poucos vão começando a sentir aquilo que a pessoa está sentindo, a pessoa que está sendo inquirida, que está sendo investigada, e tem-se a impressão de que esta pessoa, de que esse médium está tendo ajuda de espíritos superiores, quando na verdade é uma faculdade mental pouco utilizada. O que seria psicografia? Psicografia é quando o médium diz que está incorporando um espírito, o espírito está usando o corpo daquele médium para escrever uma carta para algum ente querido que esteja ali pedindo alguma informação sobre aquela pessoa que faleceu. A psicografia acaba sendo um recurso muito utilizado pelos centros espíritas. Escrevem-se livros extensos sobre psicografia. O próprio Xavier, não estou falando aqui das atitudes virtuosas desse homem, mas sim do lado da psicografia. Ele diz que psicografou várias coisas. Mas, por exemplo, ele foi investigado, existem várias notícias de jornais que mostram que ele foi desmascarado muitas das vezes, como por exemplo, uma vez uma pessoa foi até ele, pediu uma carta psicografada de um parente muito querido que tinha falecido, ele psicografou a carta e, no entanto, a pessoa que seria a autora da carta psicografada não tinha falecido, ela estava na sala de visitas do local onde estava Chico Xavier. Mas essas coisas são abafadas, porque nós sabemos que existe um lobby muito grande das grandes emissoras de TV, dos artistas. Nós temos uma quantidade enorme de artistas espíritas. Então isso é abafado, mas isso, se vocês pesquisarem na internet, não estou aqui para falar sobre Chico Xavier, vocês vão ver que muitas das vezes ele foi desmascarado. Mas como acontece a psicografia? A pessoa paranormal, que tem esse fenômeno mental pouco manifestado, mas que é um fenômeno, é uma faculdade mental possível, ela tira do seu inconsciente. No seu inconsciente estão 7/8 de todas as informações mentais de uma pessoa. Nós só temos a consciência de 1/8 daquilo que a gente consegue armazenar durante toda a nossa vida. Então essa pessoa tira do seu inconsciente noções já adquiridas há muito tempo e arquivadas no seu inconsciente. Sob o efeito da sugestão, o médium, achando que vai receber um espírito do além, põe para fora de si essas noções que estão guardadas no inconsciente, nos 7/8 dessas informações mentais que nós não conhecemos, e as redige rapidamente como se fosse impulsionada por um espírito desencarnado. Na verdade, o fenômeno se explica claramente pela combinação de dois fatores muito importantes que atuam no psiquismo humano. A sugestão, a pessoa acha que está recebendo o espírito do além, e o imenso arquivo do inconsciente, que armazena palavras e imagens captadas desde a infância sem que o saibamos. Afinal, de onde o psicógrafo ele tira as suas ideias? Nós já vimos que é dos 7/8 do inconsciente. Informações que nós não temos a consciência de que elas existem, mas que elas estão depositadas em nosso cérebro.
A existência da percepção extrasensorial foi comprovada por vários pesquisadores, entre eles J.B. Rhine. O médium capta as suas mensagens ou no inconsciente das pessoas que o consultam ou em outras fontes ainda mais distantes, exercendo em todos esses casos a percepção extrasensorial. Então, usando, por exemplo, a percepção extrasensorial que nós já falamos rapidamente, a telepatia e os próprios 7/8 do inconsciente da própria pessoa, do próprio médium, que acha que está redigindo uma carta de um espírito do além, ele acaba juntando toda essa quantidade enorme de informações e acaba redigindo as cartas, fazendo o que a gente chama de desdobramento da personalidade. Lembra daqueles casos, você já deve ter ouvido falar de pessoas que possuem dupla personalidade? Pois é, existem pessoas que acabam dividindo, forçando essa duplicidade de personalidades, em que uma é o provável espírito do além e a outra é a própria pessoa. O que acaba inclusive gerando problemas mentais para o médium que força essa mediunidade. Nós vamos ver ainda nesse vídeo depoimento de cientistas que falam que quem pratica a mediunidade, além de não estar entrando em contato com nenhuma realidade espiritual, ele está machucando as suas faculdades neurológicas. Ele está provocando patologias psicológicas, psíquicas e neurológicas. E as assinaturas das pessoas, dos espíritos do além? Como explicar essas assinaturas? Simples. A sugestão de estar possuído por um espírito do além faz o eu normal se desdobrar e não reconhecer-se como autor da mensagem. Lembra que nós falamos da forçação de dividir a personalidade? Isso é frequente em doentes mentais com nova ou dupla personalidade. Isso foi explicado pela ciência quando estudou doentes mentais. O eu normal não reconhece a mensagem como sua. Procure então um autor para ela dentro da sua cosmovisão ou das suas convicções mais profundas. Dirá que é um guia do além, um caboclo, um santo, um preto velho. Também existem espíritas que defendem que podem ouvir vozes, que as pessoas no local escutam vozes de espíritos desencarnados. Existe sim uma explicação, a ciência já descobriu e já explicou aquilo que é chamado de psicofonia. Não se trata de vozes de seres espirituais, não é mediunidade. A psicofonia é o fenômeno de vozes misteriosas que costumam atribuir ao além, como se os mortos se comunicassem com os vivos mediante linguagem humana. Essas vozes têm características importantes, roucas no princípio, tornando-se pouco a pouco compreensíveis. Aludem umas às outras, se contradizendo, se assemelham a suspiros, gemidos, chiados, dando a impressão de não serem articuladas pela garganta humana. Essas vozes nunca trouxeram solução para problemas da ciência ou da vida em geral. Parece consolo do além. A psicofonia é produto de ventriloquia ou de linguagem proferida a partir das entranhas do sujeito. Essa ventriloquia pode ser efetuada por um médium de maneira consciente, onde teremos então grandes trapaceiros, ou de maneira inconsciente, com efeito quando alguém concebe uma ideia ou imagem qualquer. Essa tem sua repercussão no cérebro e nos músculos motores da linguagem e da mímica do sujeito. Ora, de acordo com a sensibilidade da pessoa, essa repercussão nos músculos pode chegar a dar origem a uma fonação ou uma linguagem falada, como na psicografia, a linguagem escrita. Então nós estamos vendo aqui que a psicografia ela é uma fraude, ela é explicada cientificamente, ela é fruto de enganos mentais, e a psicofonia nada mais é do que, consciente ou não, uma ventriloquia feita pelas entranhas do sujeito. Isso não é teoria de cientista. O cientista fez raio-x, o cientista utilizou de instrumentos importantes para medir e verificar que isso realmente estava acontecendo. O movimento fonador sendo executado. Enfim, a psicografia e a psicofonia não são manifestações de espíritos do além. E o que falar da técnica das vidas passadas? Alguns psicólogos
utilizam uma espécie semelhante à hipnose para fazer com que o paciente seja hipnotizado e seja transportado psiquicamente para uma vida passada anterior, comprovando então a reencarnação. A pessoa ela voltaria no tempo, voltaria a uma vida anterior, tudo isso mentalmente, através de uma espécie de hipnose, e conseguiria alcançar as causas de, por exemplo, uma ansiedade na vida presente, uma depressão, algum problema psicológico, psíquico, neurológico, como queiram nomear. E através dessa regressão às vidas passadas, a pessoa consegue, com a ajuda do psicólogo, acabar com a ansiedade, tentar acabar com depressão e com outras patologias. Acontece que a regressão das vidas passadas nada é do que uma hipnose, onde através de sugestão a pessoa ela vai pescar naqueles 7/8 de informações mentais que inconscientemente guardamos em toda a nossa vida e acabar criando uma situação, uma espécie de vida passada, utilizando, por exemplo, lembranças de um filme que a gente viu, que não lembra mais, de uma imagem que quando criança nós vimos e não lembramos mais, mas que estão nesses 7/8 do inconsciente e que são pescados através dessa técnica de hipnose. Não se trata de de lembrar de vidas passadas, mas na verdade lembrar de imagens, de situações desses 7/8 que estão no nosso inconsciente, que nós não lembramos, de coisas que vivemos nesta vida, porque os cristãos só morrem uma vez e depois vem o juízo, como está lá em Hebreus 9:27. E eu tive um caso muito próximo. Um amigo meu, eu não vou dizer o nome dele, mas que estudou comigo na minha faculdade de Direito, o nome dele é CM, vou colocar como CM, ele foi ao psicólogo e fez esse exercício. E descobriu que ele viveu numa vida passada como pescador. Ele se viu num lugar muito bonito, num lago, numa montanha maravilhosa, um ambiente envolvido num ambiente natural maravilhoso. Ele fez essa técnica das vidas passadas e ficou impressionado, mas sabendo que isso poderia ser uma confusão, poderia ser uma atribuição, né? O psicólogo ao hipnotizá-lo poderia ter pescado essa informação dos seus 7/8 de informações mentais que nós não temos consciência, porque estão no nosso inconsciente. E ele foi pesquisar na sua vida pregressa, na sua juventude, na sua infância, algo que se assemelhasse àquela situação de pescador, daquele ambiente maravilhoso, daquele barco. Pois é, a pesquisa foi árdua, mas CM achou exatamente este local. E este local estava retratado em um quadro na sala de espera do seu antigo pediatra. E ele, inclusive, depois de achar o quadro, era igualzinho. Estava lá a vara de pescar, as montanhas, o belíssimo lago, o barco, igualzinho àquela imagem que ele visualizou enquanto estava sendo hipnotizado pelo psicólogo. E ele ainda perguntou ao seu antigo pediatra quando que aquele quadro tinha sido colocado. E pelas datas se verificou que aquele quadro existia lá desde a inauguração do consultório. E com certeza, quando o menino CM estava lá na sala de espera, ele visualizou aquele quadro foi guardado, aquela imagem foi guardada em seu inconsciente, e na fase adulta essa imagem acabou sendo pescada pelo psicólogo através da hipnose e acabou tentando confirmar como se aquela imagem fosse um ambiente onde CM esteve em uma vida passada anterior. Ou seja, confusão mental, não existe a técnica das vidas passadas, o que se pesca
através desse tipo de hipnose, são informações do nosso inconsciente que nós não lembramos, que representam 7/8 das informações que guardamos em nosso cérebro. E não informações de vidas passadas anteriores, até porque a reencarnação não é possível. Sobre a inteligência dos espíritos do além. Como essas pessoas, esses médiuns que dizem que incorporam espíritos do além, como esses médiuns demonstram a inteligência desses espíritos? Como seria, melhor dizendo, a inteligência desses espíritos do além? Charles Richter, no Tratado de Metapsíquica, ele é um espírita. Olha o que ele diz na página 776. Quando as entidades se manifestam cometendo erros e mostrando graves esquecimentos, é impossível supor que seja o espírito do morto que se manifesta. As personalidades dos defuntos se encontram com ridículas afirmações. Essa arbitrariedade de afirmações nos manifesta a impossibilidade científica da identificação dos espíritos. Se sobrevivência consiste em ter a inteligência de um desencarnado, prefiro não sobreviver. O que nós acabamos de ler? Um cientista que tem até uma intimidade, ele até entende um pouquinho do espiritismo, ele fez um tratado sobre metapsíquica, mas mesmo assim ele afirma que a inteligência dos defuntos é ridícula, não há comprovação, não se tem como comprovar que se trata de espíritos incorporados, porque a inteligência deles é medíocre. Vocês viram aí na página 776 de sua obra. Também, quando os médiuns utilizam tentam utilizar essas faculdades mediúnicas, eles acabam forçando patologias mentais. E aí eu pergunto, se existe a consulta aos mortos, e se ela é benigna, por que causa doenças aos próprios médiuns? Por que eles acabam gerando patologias neurológicas? Vou mostrar agora algumas afirmações de cientistas sobre o assunto. Dr. Luiz Obalino Cavalcante: não é aconselhável promover o desenvolvimento das faculdades mediúnicas, desde que se trata de fenômenos psicopatológicos prejudiciais ao indivíduo. O médium deve ser considerado como uma personalidade anormal, predisposto a enfermidades mentais, ou já portador de psicopatias crônicas ou em evolução. As práticas mediúnicas são prejudiciais à saúde mental da coletividade, retardando o tratamento dos pacientes, que muitas vezes chegam às mãos dos médicos com enfermidades já cronificadas. Dr. Francisco Franco: provocar fenômenos espíritas é desaconselhável porque é danoso para o organismo. O médium torna-se um neurastênico autômato, visionário, abúlico, anticâmara à esquizofrenia, um indivíduo perigoso para si e a sociedade. O espiritismo é o maior produtor de insanidade que perambulam pelas ruas, enquanto grande percentagem enchem os manicômios. Casos de saúde, segundo a opinião de balizados psiquiatras, como Austro Gésilo, Juliano Moreira, Franco da Rocha, Pacheco e Silva. Dr. Oswald de Moraes Andrade: é tese assente, ou seja, pacífica, em psiquiatria, que o espiritismo pode agir como fator desencadeante de distúrbios mentais em indivíduos predispostos. Dr. Franco da Rocha, no livro Esboço de Psiquiatria Forense, na página 32, a propósito das reuniões espíritas, num trabalho recente, escreveram Solier e Bolsier: em benefício da profilaxia, seria de conveniência divulgar os acidentes causados pela frequência às sessões espíritas. Charcot, Forel, Vigorot, Renenberg e outros publicaram exemplos de pessoas, sobretudo moças, anteriormente sãs, que se tornaram estereoespilépticas em consequência de terem tomado parte nas cenas de evocação dos espíritos. É o resultado de automatismo, o exercício metódico para o desdobramento e desagregação da personalidade, aquilo que nós falamos durante todo o nosso vídeo, que são causas da psicografia, por exemplo.
Aqui fazem explodir, continua o cientista, ou agravam a neurose, acolá despertam e sistematizam a tendência avesânia, que uma vida regular e bem dirigida teria abafado. Tais são os perigos que devem ser conhecidos. Dr. Juliano Moreira, depois de um inquérito realizado pelo Dr. João Teixeira Álvares, que publicou as respectivas respostas no livro O Espiritismo. E ele conclui: tenho visto muitos casos de perturbações nervosas e mentais evidentemente despertadas por sessões espíritas. No Hospital Nacional, não raro, vem ter tais casos. Até hoje não tive a fortuna de ver um médium, principalmente os chamados videntes, que não fosse neuropata. Nós estamos falando somente de grandes médicos no Brasil. Dr. Joaquim Dutra. As práticas espíritas estão incluídas, e com certa proeminência, entre as causas e efeitos das moléstias mentais, incluindo diretamente pelas perturbações emotivas, com coeficiente avolumado para a população dos manicômios. Por impressionáveis, tais práticas concorrem para a alucinação, determinando emoções que acarretam perturbações vasomotoras ou que provocam concentração psíquica, estados de abstração, perturbações graves nas funções vegetativas, alterações nas secreções internas, redundando tudo em auto-intoxicação. Dr. Antônio Austrégésilo. Os médios devem ser considerados indivíduos neuropatas próximos da histeria. O espiritismo é uma neurose provocada pela fácil autossugestibilidade, em que há predominância das alucinações psicossensoriais, sendo não raro histeria ou um estado histeroide. Bem, gente, não sou eu que estou dizendo, não é a Igreja Católica, nem a própria Bíblia que condena o espiritismo. Se trata de observações e conclusões de cientistas. Tudo não passa de confusão neurológica e que pode, inclusive, como nós acabamos de ver, provocar, em resumo, graves doenças mentais. Bem, gente, esse vídeo tratou mais de ciência do que de religião, mas foi importante para mostrar, para registrar também o lado científico dos danos da prática espírita. Peço que vocês, se gostaram, deixem o seu like, compartilhem, se inscrevam no canal, desculpe qualquer coisa, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.